O COSO publicou em 2004 o Enterprise Risk Management Integrated Framework, que se tornou referência mundial para gerenciamento de riscos. Passada uma década, a complexidade dos riscos mudou, novos riscos surgiram e conselheiros passaram a exigir processos de divulgação mais sofisticados. Em resposta, o COSO lançou em junho de 2017 uma versão atualizada, agora intitulada Gerenciamento de Riscos Corporativos, integrado com estratégia e performance. O novo título não é apenas cosmético, ele sinaliza uma mudança de foco. O risco deixa de ser tratado como tema isolado e passa a ser parte central do processo de definição da estratégia e da melhoria da performance organizacional. O Fórum Econômico Mundial descreveu o mundo atual como marcado por crescente volatilidade, complexidade e ambiguidade. Esse diagnóstico ressoa nas organizações de todos os setores. Os stakeholders estão mais atuantes, demandam maior transparência e avaliam criticamente a capacidade da liderança de identificar e concretizar oportunidades. Um ponto que o material destaca com clareza é que até o sucesso pode gerar risco adicional. Por exemplo, não conseguir atender uma demanda inesperadamente alta. Diante disso, as organizações precisam ser mais adaptáveis e pensar estrategicamente em como gerir essa realidade, sobretudo nos níveis superiores da administração e no conselho. O material define a compreensão da natureza do risco como a arte e a ciência da escolha, colocando esse conceito no cerne da economia moderna. Cada escolha feita na busca de um objetivo carrega riscos, das decisões operacionais do dia a dia aos trade-offs fundamentais discutidos no conselho de administração. Raramente as decisões são binárias com uma resposta simplesmente certa ou errada. É exatamente por isso que o gerenciamento de riscos corporativos é chamado tanto de arte quanto de ciência. Quando aplicado ao processo de definição da estratégia e dos objetivos de negócios, o ERM ajuda a organização a otimizar seus resultados e não apenas a evitar perdas. O material dedica um espaço específico para corrigir interpretações equivocadas do COSO ERM 2004 que persistiram na prática. O primeiro equívoco é tratar o ERM como uma função ou departamento isolado. Na verdade, ele é a cultura, as competências e as práticas integradas à definição e execução da estratégia. O segundo é reduzi-lo a uma lista de riscos. O ERM vai muito além de um inventário, pois envolve práticas ativas de gestão. Ele também não se confunde com o controle interno, pois abrange governança, comunicação com stakeholders e mensuração de performance. Por fim, não é um checklist, mas um sistema de princípios, monitoramento, aprendizado e melhoria contínua. Um ponto relevante que o material esclarece é que o gerenciamento de riscos corporativos não é exclusivo de grandes corporações. Qualquer organização que tenha uma missão, uma estratégia e objetivos e que precise tomar decisões levando em conta o risco, pode e deve aplicar o ERM. Isso inclui pequenas empresas, organizações locais, entidades sem fins lucrativos, órgãos governamentais e empresas da lista Fortune 500. Os princípios do framework foram desenhados para serem adaptáveis, ou seja, podem ser aplicados de formas diferentes, conforme o tamanho, o tipo e o setor econômico de cada organização, sem perder sua essência. Cabe à administração a responsabilidade primária por gerenciar os riscos da organização. Mas o material vai além. A administração precisa intensificar o diálogo com o conselho e os stakeholders sobre como o ERM pode gerar vantagem competitiva. O ponto de partida é aplicar as competências de gerenciamento de riscos no processo de escolha e refinamento da estratégia. O ERM enriquece esse diálogo ao enfatizar pontos fortes e fracos de uma estratégia à medida que as condições se alteram e ao verificar o grau de adequação da estratégia à missão e visão da organização. Ele proporciona à administração segurança de que estratégias alternativas foram consideradas e seus impactos avaliados por quem executará a estratégia selecionada.
Todo conselho tem um papel de supervisão que vai além de simplesmente apoiar a criação de valor, ele também deve impedir o declínio da entidade. O framework traz considerações específicas para que os conselhos definam e tratem suas responsabilidades de supervisão dos riscos, abrangendo governança, cultura, estratégia, performance, informação e comunicação. Na prática, o conselho deve revisar, questionar e colaborar com a administração sobre a estratégia proposta, o apetite ao risco, decisões relevantes como fusões e aquisições, alocações de capital e dividendos, além de responder a variações significativas de performance. Aprovar a remuneração da administração e participar nas relações com investidores também fazem parte desse papel. O material destaca que, no longo prazo, o ERM pode aumentar a resiliência da organização, entendida como a capacidade de se antecipar e responder a mudanças. Isso significa identificar fatores que representam não apenas risco, mas também mudanças, e compreender como essas mudanças poderiam afetar a performance e demandar revisão da estratégia. Com maior clareza sobre os impactos da mudança, a organização pode adaptar seu plano de negócio. Por exemplo, decidir se deve recuar defensivamente ou investir em um novo negócio. O ERM fornece o framework adequado para que o conselho avalie os riscos e adote uma cultura de resiliência, tornando a organização mais apta a prosperar em cenários de incerteza. Desde sua publicação, o COSO ERM 2004 foi usado com êxito em todo o mundo, em todos os setores e em organizações de todos os tipos e portes. Sua filosofia central era a de que o valor é maximizado quando a administração define a estratégia e os objetivos de negócio para alcançar o melhor equilíbrio possível entre crescimento e retorno, considerando os respectivos riscos, e aloca recursos de maneira eficiente e eficaz. Contudo, embora muitos tenham aplicado o framework na prática, seu uso poderia ser mais extenso. O avanço poderia vir da exploração mais profunda da relação entre estratégia, risco e performance, lacuna que a atualização de 2017 se propõe a preencher. A publicação do framework, atualizado em 2017, trouxe 3 avanços principais em relação ao COSO ERM 2004. Primeiro, faz uma ligação mais clara entre o gerenciamento de riscos corporativos e as expectativas dos stakeholders, respondendo à demanda por maior transparência. Segundo, posiciona o risco no contexto da performance da organização, e não como foco de um raciocínio isolado. Terceiro, permite às organizações se antecipar ao risco e tirar proveito disso, entendendo que mudanças geram oportunidades e não apenas a possibilidade de crises. A atualização também atende ao pedido de maior ênfase na maneira como o ERM influencia a estratégia e sua execução. Quando o ERM é integrado em toda a organização, o material lista benefícios concretos. O primeiro é o aumento do leque de oportunidades. Ao considerar os aspectos positivos e negativos do risco, a administração identifica novas oportunidades. O segundo é a identificação e gestão do risco na entidade como um todo. Um risco pode surgir em uma área e impactar outra. O terceiro é a diminuição de surpresas negativas e o aproveitamento de desdobramentos favoráveis. O quarto é a melhor distribuição de recursos. Informações rigorosas sobre riscos permitem priorizar alocações diante de recursos finitos. Há ainda a diminuição da oscilação da performance e o aumento da resiliência da empresa. Um benefício que merece atenção especial é a diminuição da oscilação da performance. Para muitas entidades, o problema não são apenas as surpresas negativas, mas também a variação excessiva nos resultados. Uma performance além das expectativas pode causar tanta preocupação quanto uma performance aquém. O ERM permite prever os riscos que poderiam afetar a performance e colocar em prática medidas para minimizar a disrupção e maximizar a oportunidade. Já a resiliência vai além da sobrevivência. Trata-se da capacidade de evoluir e prosperar. Esse benefício adquire importância crescente à medida que se acelera o ritmo da mudança e aumenta a complexidade dos negócios.
Definir uma estratégia implica fazer escolhas e aceitar trade-offs, o que torna o ERM a abordagem mais adequada para desvendar a arte e a ciência de fazer escolhas fundamentadas. Normalmente, o risco é avaliado em relação a seu possível efeito sobre uma estratégia já determinada. Temos uma estratégia. O que poderia afetar sua relevância e viabilidade? Mas o material aponta que as organizações estão aprendendo a fazer perguntas mais amplas. Modelamos corretamente a demanda dos clientes? Nossa cadeia de suprimentos entregará dentro do prazo e do orçamento? Surgirão novos concorrentes? Nossa infraestrutura tecnológica está à altura? Essas perguntas são fundamentais para a execução da estratégia. O framework destaca que existem 3 aspectos do ERM com efeito sobre o valor da entidade. O primeiro, mais conhecido, é o risco da estratégia escolhida, o que pode afetar sua execução. Os outros 2 são frequentemente negligenciados e, segundo o material, representam as causas mais importantes de destruição de valor. O segundo aspecto é a possibilidade de desalinhamento entre a estratégia e a missão, a visão e os valores fundamentais da organização. O terceiro são as implicações da estratégia escolhida. Cada estratégia alternativa tem um perfil de risco próprio, e o conselho e a administração precisam avaliar se esse perfil é compatível com o apetite ao risco da organização. Toda organização tem uma missão, uma visão e valores fundamentais que definem o que ela procura atingir e como quer conduzir seus negócios. O material reconhece que algumas organizações são reticentes quanto à adoção ampla de seus códigos e valores corporativos, mas destaca que já ficou demonstrado que esses elementos são importantes, ainda mais quando se trata de gerenciar riscos e manter resiliência em períodos de mudanças relevantes. Uma estratégia desalinhada aumenta a possibilidade de a organização não conseguir concretizar sua missão e visão, ou comprometer seus valores, mesmo que a estratégia seja executada satisfatoriamente. Por isso, o ERM considera explicitamente essa possibilidade de desalinhamento. O framework atualizado é organizado em 5 componentes interrelacionados. O primeiro é governança e cultura, que dá o tom da organização e institui responsabilidades de supervisão. O segundo é estratégia e definição de objetivos, onde o apetite ao risco é estabelecido e alinhado com a estratégia. O terceiro é performance, onde os riscos são identificados, avaliados, priorizados e respondidos. O quarto é análise e revisão, que verifica se os componentes do ERM estão funcionando bem ao longo do tempo. O quinto é informação, comunicação e divulgação, que garante o fluxo contínuo de informações precisas de fontes internas e externas em todos os níveis da organização. O componente de governança e cultura abrange os 5 primeiros princípios do framework. O Conselho de Administração supervisiona a estratégia e cumpre responsabilidades de governança, para ajudar a administração a atingir a estratégia e os objetivos de negócios. A organização estabelece estruturas operacionais adequadas e define os comportamentos esperados que caracterizam a cultura desejada. Demonstrar compromisso com os valores fundamentais é um princípio explícito. Não basta declarar valores, é preciso praticá-los. Por fim, a organização deve ter o compromisso de formar capital humano alinhado com a estratégia e os objetivos de negócios, atraindo, desenvolvendo e retendo pessoas capazes. O segundo componente trata de como o ERM, a estratégia e a definição de objetivos atuam juntos no planejamento estratégico. O princípio 6 determina que a organização leve em conta os possíveis efeitos do contexto de negócios sobre o perfil de riscos. O princípio 7 estabelece que o apetite ao risco seja definido no contexto da criação, preservação e realização de valor. O princípio 8 exige que estratégias alternativas sejam avaliadas quanto ao seu possível impacto no perfil de riscos. Não basta analisar a estratégia escolhida. Por fim, o princípio 9 determina que os objetivos de negócio sejam formulados considerando o risco em todos os níveis da organização, alinhando-se e suportando a estratégia.
O componente de performance abrange 5 princípios que tratam de como os riscos são gerenciados na prática. Primeiro, os riscos que podem impactar a realização da estratégia e dos objetivos de negócios precisam ser identificados. Em seguida, sua severidade é avaliada e eles são priorizados com base nessa severidade no contexto do apetite ao risco. A organização então identifica e seleciona respostas aos riscos e adota uma visão consolidada do portfólio, ou seja, enxerga o conjunto total dos riscos assumidos e não cada risco de forma isolada. Os resultados desse processo são comunicados aos principais stakeholders envolvidos com a supervisão dos riscos. O quarto componente, análise e revisão, trata de como a organização avalia se o ERM está funcionando bem ao longo do tempo. Isso inclui identificar e avaliar mudanças capazes de afetar de forma relevante a estratégia e os objetivos de negócios, analisar a performance considerando o risco como parte desse processo, e buscar o aprimoramento contínuo das práticas de ERM. O quinto componente, informação, comunicação e divulgação, garante que a organização maximize o uso de sistemas de informação e tecnologia, utilize canais de comunicação para suportar o ERM e elabore e divulgue informações sobre riscos, cultura e performance abrangendo todos os níveis da entidade. Os 5 componentes do framework se desdobram em 20 princípios que descrevem práticas aplicáveis em organizações de qualquer tamanho, tipo ou setor. Os princípios 1 a 5 cobrem governança e cultura, desde a supervisão do conselho até a retenção de pessoas capazes. Os princípios 6 a 9 tratam de estratégia e definição de objetivos, incluindo a análise do contexto de negócios e a definição do apetite ao risco. Os princípios 10 a 14 cobrem performance, da identificação à visão de portfólio. Os princípios 15 a 17 tratam de análise e revisão, e os princípios 18 a 20 cobrem informação, comunicação e divulgação. A adoção desses princípios oferece ao Conselho e à administração segurança de que a organização gerencia os riscos de modo aceitável. O material aponta 4 tendências que terão impacto no ERM. A primeira é lidar com a proliferação de dados. Ferramentas avançadas de análise e visualização continuarão a evoluir e serão úteis para entender o risco e seu impacto. A segunda é alavancar inteligência artificial e automação, que podem revelar relações, tendências e padrões anteriormente não reconhecíveis. A terceira é administrar o custo do gerenciamento de riscos. Atividades de risco, conformidade, controle e governança precisarão ser coordenadas de forma eficiente para gerar o maior benefício possível. A quarta é construir organizações mais fortes, usando o ERM para criar competências que permitam atuar com antecedência e criar novas oportunidades. O material conclui com uma perspectiva que resume a filosofia central do framework atualizado. O risco não deve ser encarado unicamente como uma possível restrição ou obstáculo à definição e execução de uma estratégia. Pelo contrário, a avaliação do risco e a correspondente resposta organizacional dão origem a oportunidades estratégicas e a competências diferenciadoras. Com o foco adequado, os benefícios provenientes do gerenciamento de riscos corporativos superarão em muitos investimentos realizados, dando às organizações a confiança necessária para lidar com o futuro. Independentemente do tipo e tamanho da organização, estratégias precisam ser condizentes com a missão, e o ERM é o framework que garante essa coerência ao longo do tempo,